Então, dando sequência ao nosso estudo, hoje nós iniciamos com o aforismo 86 do Evangelho Gnóstico de Tomé, onde nós encontramos Samana Jesus trazendo palavras muito conhecidas porque presentes também nos evangelhos canônicos, né? E que trazemos alguns questionamentos se essas palavras foram de fato entendidas, porque a princípio elas parecem apontar para um significado, mas pode ser que elas, na verdade, se façam remissivas a significados outros, e vale, né, a nós estar dialogando, questionando, explorando possibilidades. Então, em certo momento, Shiva Jesus disse: as raposas têm as suas tocas, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que nos vem à mente ou à percepção num primeiro momento? Em que ele está falando literalmente que não possui ele um lugar de dormir, que não tem ele, como todos nós temos, uma casa fixa, né? Física e fixa, onde ele possa à noite repousar a sua cabeça, né? O que não deixa de ser uma verdade, porque nós sabemos o caráter peregrino de Jesus. Em verdade, Samana Jesus era um homeless, era um homem sem lar, né? Nesses 3 anos de vida pública dele, ele não tinha uma casa para chamar de sua. Aliás, ele não tinha nenhuma propriedade que ele pudesse chamar de sua. Ele vivia o tempo todo em deslocamento, caminhando de um lugar para outro, naquela região da Palestina, né, entre o lago de Tiberíades e as cidades do entorno do lago de Tiberíades, incluso aí Cafarnaum, né, até Jerusalém, por vezes passando pela Samaria. Então ele estava sempre em movimento, sempre em deslocamento, o que para nós já representa algo, porque Jesus meio que dizia para nós: no universo que está em constante movimento, em movimento devemos nós também estar. Então, essa ansiedade de estarmos fixos, que vem de um desejo de segurança ou de seguridade, às vezes é bastante ilusório. Nós criamos resistência ao novo, nós criamos resistência ao movimento, porque não percebemos que tudo, absolutamente tudo, está em movimento, que todas as coisas estão em constante mudança, e nós também. Mas nós queremos a fixidez, nós queremos aquilo que não muda. Por quê? Porque isso nos traz um sentimento de segurança, nos traz um sentimento de território conhecido, né? Mas a vida se faz pelo inédito, por aquilo que é inédito, por aquilo que sempre é novo. A vida em si ela não se repete, mas nós queremos perpetuar algo fixo, né? Nós somos sedentários em nossas próprias casas, e Jesus traz um paradigma absolutamente diferente, porque ele se faz nômade, ele se faz constantemente em circulação, né? Não sabendo onde irá dormir ao fim do próximo dia, né? Obviamente que ele era acolhido na casa de muitas pessoas que tinham admiração por ele, carinho, mas que por vezes também ele dormia ao relento. Por exemplo, no Jardim das Oliveiras, foram muitas as noites que ele passou no Jardim das Oliveiras, que é um lugar, por Jerusalém ser alto, era um lugar que tinha noites muito frias, né?
e geralmente eles se recolhiam em pequenas cavidades, né, pequenas cavernas que ali havia para poder se abrigar e passar a noite, né? Então, realmente, nesse aspecto, Jesus parecia realmente não ter onde repousar a sua cabeça, porque ele não tinha, de fato, uma casa fixa, uma moradia fixa, um lar fixo, né? E nós, ao contrário, nós temos essa necessidade de ter essa seguridade de sabermos onde vamos repousar as nossas cabeças todas as noites, né? Mas se nós formos nos permitir um nível de abordagem mais profundo, talvez veremos que Samana Jesus estava querendo dizer algo além dessa questão de lugar fixo onde dormir, né? Porque o que ele pode estar querendo nos sinalizar? Que ele, na condição consciencial, e aí a cabeça representa um estado consciencial, um estado perceptivo, um nível cognitivo muito elevado. Então, no estado consciencial que ele se encontrava, e a cabeça representaria isso, ele não encontra no mundo, nesse mundo em que ele estava inserido, em que ele se tornou matéria, em que ele assumiu uma corporeidade, que ele instrumentalizou um corpo biológico, orgânico, ele não encontrava nenhum refúgio, ou seja, nenhuma ideologia, nenhuma crença, né, nenhuma certeza compartilhada por aqueles homens daquele tempo, né, fornecia para ele repouso, fornecia para ele similaridade ou estado de acolhimento. E com isso, obviamente, ele se tornava um estrangeiro em toda parte. Por quê? Porque ele via e percebia coisas que não tinham respaldo na cultura, no comportamento, nas crenças daquele povo, daquela época, naquele lugar e naquele momento em que ele se encontrava corporificado, né? E de fato não havia. Muitos associam Samana Jesus ao judaísmo, né? Querendo mesmo fazer dele uma continuidade do judaísmo ou da tradição daquilo que nós chamamos Antigo Testamento. Mas isso não é verdade, porque ele, embora tenha dito e disse que ele veio cumprir as profecias ou veio cumprir a lei, ele não veio perverter a lei, ele não falava das leis judaicas, ele não falava das leis normativas do rabinato, ele falava das leis divinas, né, que ele vinha cumprir ponto a ponto os princípios da lei divina, ou seja, do Dharma, né, que é uma lei universal, e não uma lei circunstancial, uma lei local. E de fato, ele não se vinculou à tradição judaica, porque ele não cumpria os preceitos judaicos, né? Ele desrespeitava aquilo que era proibição pela lei judaica. Por exemplo, ele viajava no sábado, ele permitia que seus discípulos colhessem espigas de milho ao sábado, ele curava enfermos ao sábado, né? Ele tinha comportamentos e palavras que feriam as proibições presentes na Torá. Então nós não podemos inserir Jesus dentro daquilo que era a tradição religiosa do seu tempo. Então, realmente, ele não tinha onde repousar a sua cabeça, porque não havia nenhum padrão comportamental, ideológico, né, que pudesse representar
aquilo que era o estado consciencial que ele manifestava, né? E com isso, obviamente, ele se tornava um solitário. É por isso que, mais de uma vez, aqui no Evangelho Gnóstico de Tomé, ele fala do lugar dos solitários, da condição dos solitários, né? Porque o solitário, ele saiu da consciência rebanho, ele saiu do pensamento massificado, ele saiu do comportamento consensual, socialmente aceito, né? Publicamente aplaudido. O solitário, ele se sustenta apenas em si mesmo, na sua própria verdade, né? E, obviamente, isso não é tão fácil de se suportar, porque é muito mais fácil quando nós estamos inseridos em contextos coletivos, né? Em agrupamentos que concordam com o nosso modo de pensar. Por isso que nós tendemos a pensar de forma coletiva. Nós procuramos as instituições, né, que possam trazer um pensamento coletivo ao qual nós aderimos, e com isso nós temos uma sensação de que estamos com a verdade, porque todos à nossa volta pensam igual nós pensamos. Nós nos formatamos ao pensamento coletivo consensual. Nós procuramos ser normais, né? E ser normal é uma espécie de neurose, de doença, que é chamada de normose, né? É você querer ser igual a todos para ser aceito. Só que ninguém é igual a ninguém, né? Enquanto nós não assumimos a nossa individuação e a singularidade do que somos e ousamos apresentar a nossa verdade e nos sustentar apenas pelas nossas verdades, nós seremos, ainda que não queiramos, falsos, porque nós estamos vendendo uma imagem que é uma imagem pré-elaborada, pré-fabricada. Ou seja, nós estamos querendo conforto para ter onde repousar as nossas cabeças, né? E via de regra, todos nós procuramos esse conforto para termos onde repousar as nossas cabeças, de ter lugares que responda aos nossos questionamentos, ter lugar que apresentam verdades pré-elaboradas que possam responder às perguntas essenciais, ainda que não sejam muito convincentes, mas por ser aceita por todos, nós também passamos a ruminar, né? Literalmente ruminar essas verdades, esses dogmas, essas crenças. Ou seja, todos nós, via de regra, queremos ter um lugar confortável para repousar as nossas cabeças. E Samana Jesus, ele aponta exatamente o contrário. Ele diz, até as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, não tem ideologia, não tem estrutura de crenças que possa representar a percepção divina ou a percepção crística que esse ser trazia. Esse homem solitário que era Jesus. Uma solidão de consciência, divinamente vivenciada, mas uma solidão, né? Então nós ficamos aqui na distância que nos separa do evento histórico de Jesus estando nesse planeta, a imaginar como seria isso para esse ser que desceu de alturas inimagináveis por nós, que conhecia mundos
que nós nem imaginamos. E de repente se vê inserido numa tal limitação de expressão existencial, vendo todo aquele padrão comportamental, aquele padrão de crenças, né? Tudo aquilo que ainda era muito natural para aqueles homens, ele realmente devia se sentir como um estrangeiro nesse planeta. E como deve ter sido desafiador para ele conviver com tudo isso. E ainda na certeza que muitos poucos poderiam vir a entender o que ele estava dizendo. Não dá para imaginar, pelo menos eu, Gayan, não consigo imaginar o tamanho, né, da solidão consciencial desse ser. Nem mesmo aqueles que estavam mais próximos a ele, os seus próprios discípulos, não o percebiam, ou não alcançavam, não tinha as alturas de percepção que ele pretendia trazer e manifestar nesse mundo. Então, nós podemos até entender essa frase de Jesus como um desabafo, né? Uma constatação de uma alma solitária, de uma consciência solitária. Porque, de fato, ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Não havia nenhuma estrutura presente no seu tempo na qual ele pudesse se encaixar, na qual ele pudesse se sentir confortável, na qual ele pudesse ter um mínimo respaldo. Não havia. Nem nas estruturas religiosas e nem nas estruturas sociais. Nas políticas, menos ainda. Eu fico a imaginar se de fato Samana Jesus retornasse a esse planeta. Eu digo retorno físico mesmo, né? Como seria a presença dele nesse mundo? Ele não seria aceito nem mesmo nessas instituições que diz segui-lo. Aliás, eu acredito que essas instituições seriam as primeiras a persegui-lo. O que torna muito paradoxal tudo isso. Por isso, muito poucos são aqueles que realmente conseguem ter contato com a essência dos ensinamentos desse ser que não tinha onde repousar a cabeça. E aqueles que são da verdade, como ele o foi, também se sentem assim no mundo. Não sentem nenhuma acolhida em nenhuma das instituições, nenhuma das correntes ou facções sociais que possam representar a sua verdade. Embora seja verdade, a maioria de nós, se não todos nós, sempre buscamos a segurança, o conforto de ter onde repousar as nossas cabeças.